Salve, salve, nação tricolor. Forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começando aqui mais um Central Informa no nosso canal. Então, um forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começando aqui mais um Central Informa no nosso canal. Aquele velho recado de sempre. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino, ajuda a Central do Bahia a crescer, a ficar cada vez mais forte. Obrigado a você, né, que acompanha aqui a Central, você que já compartilha nossos conteúdos, né, acompanha nossas lives, né, obrigado a você que fortalece, né, mais uma mídia independente do Esporte Clube Bahia. Bom, ontem no nosso Esquadrão em Pauta nós falamos sobre a polêmica em relação ao jogo do Bahia com o Barcelona em relação ao mando de campo, que é do Barcelona, e estava tudo certo para acontecer no Manuel Barradas. Inclusive, existia a possibilidade de transferência, né, para o Joia da Princesa, né, em Feira de Santana. Porém, como tudo muda de minuto a minuto, no início da manhã estava tudo certo do Barradão, e depois saiu uma notícia que o Vitória entrou com um ofício à Federação Baiana de Futebol solicitando a transferência do jogo, né, do local do jogo, para outra praça esportiva. O presidente Fábio Mota, vou colocar aqui na tela, entrou com esse ofício junto à Federação Baiana de Futebol, solicitando, né, a transferência, né, a mudança de local da partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus. Segundo o Fábio Mota, ele se baseia em notícias de redes sociais e que poderia envolver um risco a atletas, comissão técnica, torcedores, né, em relação a um possível ato de vandalismo, pichação ao equipamento esportivo, né, e que ele está se baseando em relação à segurança, né, e, claro, tentando proteger, né, o equipamento que pertence ao rival. Tanto que ele pede celeridade no atendimento dessa solicitação, ou seja, ele quer rápido, né? Ele quer rápido, que seja atendido rapidamente. Assim, fica muito estranho esse comportamento do Vitória, por meio do Fábio Mota, na hora H, né? Faltando poucas semanas, né? Poucas semanas aí para acontecer a partida, né? Poucos dias aí para acontecer o jogo, né? Porque já na próxima semana já essa partida, né? Que é no dia 15. Então, já na próxima semana aí já dá para acontecer essa partida, né? Que 9 já é domingo, 10 na segunda-feira, 11 na terça, 12 quarta, o Bahia inclusive tem um compromisso, né, de Copa do Nordeste também, e aí tem esse jogo do Baiano contra o Barcelona no dia 15, né, que é o jogo pela 8ª rodada, e na hora H o Vitória resolve se comportar dessa maneira. Claro que existe comportamento de torcida organizada, cada um pensa de uma forma, age de uma forma, mas, sinceramente, é um comportamento estranho, muito estranho, porque estava tudo alinhado, estava tudo certo. Na hora H surgiu essa ideia de vandalismo, de pichação, disso e daquilo, né? Para mim, o comportamento do Fábio não é visando só a segurança do equipamento esportivo, mas de medo mesmo de ter a torcida do Bahia em grande número no estádio Manuel Barradas. Na verdade é essa. Não é pichação, não é vandalismo, é o medo de ter o estádio do Barradão cheio de torcedor do Bahia. Então, mais uma vez, a integridade do Campeonato Baiano seja colocado em xeque, um campeonato que já não tem tanta credibilidade, com deficiência técnica, de arbitragem, né, de outras equipes também. Então, o Campeonato Baiano, mais uma vez, revelando sua face, né, de que é um campeonato que, apesar de ser profissional, se comporta como amador, onde tudo é resolvido assim, na base de um ofício, de uma conversa, né? E aí a gente vê esse tipo de comportamento do rival, onde já estava tudo alinhado há bastante tempo, e agora surge essa ideia de vandalismo aí, né? Realmente algo que
estranha, né, esse comportamento logo agora, né, faltando quase uma semana, né, para o jogo, e transferir, né, local de partida também não é tão fácil assim, viu, seu Fábio Mota? Nós estamos de olho. Bom, a gente fala de Campeonato Baiano em relação à integridade, né, como eu acabei de falar, e saiu uma matéria, né, do À Tarde falando sobre justamente a idoneidade do Campeonato Baiano. Está aí a foto do Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e por muitos anos, né, foi presidente da Federação Baiana de Futebol. E segundo a matéria do À Tarde, né, na coluna O Carrasco, sugere que o Campeonato Baiano teria uma interferência, né, do Edinaldo Rodrigues em relação à escala de arbitragem. Por que isso? Porque o À Tarde se baseia em erros, né, de arbitragem que aconteceram, né, em anos anteriores, até no final da década de 90, né, no ano de 98, onde o assistente, né, o Alessandro Álvares Rocha de Matos, né, que foi o assistente do Bavi de número 500, né, ao lado do Bruno Pereira Vasconcelos, que foi o árbitro central, que os dois foram duramente criticados pela torcida do Bahia. Lá em 98, nenhum Bavi pela Copa do Nordeste, o Vitória fez um gol e o assistente Alessandro Matos validou a jogada, mesmo com a dúvida sobre a totalidade da bola ter ultrapassado a linha. A decisão foi veemente contestada pelos tricolores, que se viram prejudicados por uma falha que parecia ter sido clara. Em 2008, né, anos depois, no quadrangular final do estadual daquele ano, o Bahia enfrentou a Vitória em um confronto que decidiria o título. Em um lance decisivo, o Rogério do Bahia marcou um gol e o mesmo assistente, o Alessandro Rocha Matos, né, assinalou impedimento de forma equivocada, segundo as imagens. Essa anulação do gol impediria o Bahia de conquistar o título e a perda do título pela diferença de um gol, né, que até hoje é lembrado pela torcida do Bahia. Em 2010, um grupo de sócios do clube ajuizou uma ação contra a Federação Baiana que deixou de escalar Matos em clássicos baianos por quase uma década e que voltou, né, em 2020, que mais uma vez em uma polêmica, né, uma falta do goleiro Lucas Arcanjo em Gustavo, que jogava no Bahia na época, e que ele não assinalou. Não, a imagem é claríssima, né, e ele mais uma vez brigou com a imagem. E desse ano, né, mais uma vez, lances importantes da partida, o Alessandro também se comportou de maneira que deixa a desejar em relação a, vamos dizer assim, a idoneidade da arbitragem, né? Ser uma arbitragem limpa. Então, assim, a coluna fez uma análise contundente, a coluna ao Carrasco, né, da tarde, a relação do atual presidente Edinaldo Rodrigues em relação à arbitragem no futebol baiano. A postura do dirigente baiano, segundo a coluna, foi um dos maiores destaques negativos do Bavi 500, né, que, segundo o Carrasco, que leva um selo de enquadrada da semana a CBF e o presidente Edinaldo. Né, e, inclusive, essa coluna ela só entrou nesses méritos, né, mas não entrou em muitos detalhes em relação se de fato o Edinaldo tem participação ou não. Então, assim, a central do Bahia ela não vai afirmar que Edinaldo tem participação por não ter provas, né, suficientes de que o Edinaldo, né, seja participante de uma possível interferência na arbitragem do Campeonato Baiano. A coluna ela se baseia nesses fatos que aconteceram em 98, em 2008 e em 2020 e no Bavi desse ano, né? Com relação às críticas recebidas o Bruno Pereira Vasconcelos e o Alessandro Rocha Matos. Então a gente traz aqui o que a coluna sugere em relação à participação e aí a gente quer saber de você, amigo torcedor. Você comenta aqui, deixa a sua opinião em relação à situação de arbitragem no Campeonato Baiano.
Bom, deixando as polêmicas de lado, né, vamos falar agora de time, né, já pronto para mais um desafio na temporada 2025, né? A gente fala desse desafio contra a Juazeirense, que não é pelo Campeonato Baiano, né? É pela Copa do Nordeste. O Bahia já está pronto, né, para esse jogo, né? A última atividade aconteceu na manhã desta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, e a gente traz aqui, né, como foi essa atividade. Né? As atividades do dia começaram com análise em vídeo, no qual os jogadores revisaram erros e acertos no clássico contra o Vitória, na Fonte Nova, no último sábado. Em seguida, a equipe foi para o campo 1 do CT Evaristo de Macedo para o aquecimento físico e técnico. Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou um treino de movimentação técnica em campo reduzido. Né? A atividade foi realizada dentro de um quadrado com 2 traves, onde 3 equipes se revezavam. Posicionado na linha, o terceiro time participava do exercício conforme regras estabelecidas para a troca de passes. Lateral direito, Santiago Arias participou da primeira parte do treino, depois realizou um complemento físico e técnico. O zagueiro Gabriel Xavier treinou normalmente com o grupo, já Iago Borducci e Michel Araújo fizeram atividades na academia. Com a preparação concluída, o Bahia segue viagem para Juazeiro, onde buscará o segundo triunfo na principal competição regional do Brasil. Então, a tendência é que Gabriel Xavier possa estar entre os relacionados. O William José também pode aparecer entre os relacionados também. Né? Quem continua de fora é o Iago Borducci e o Michel Araújo. Uma tendência que o Rogério Ceni vai com a equipe mesclada, muito parecida com a equipe que atuou contra o Jequié, né, com muitos garotos aí do sub-20, alguns jogadores tidos como reservas do time principal. Então, um time bem mesclado para esse jogo contra o Juazeiro, lá em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes. Lembrando que o Bahia já iniciou a preparação para o jogo contra o The Strongest, né, em La Paz, na Bolívia. Estamos aí às vésperas, né, do jogo acontecer, há poucos dias aí dessa viagem. Então, o Bahia já iniciou os preparativos para esse compromisso. Então, o Rogério vai fazer esse rodízio no elenco para que os jogadores sintam menos nessa sequência de jogos nesse começo de temporada. Então, galera, esse foi mais um Central em Forma no nosso canal. Gostou do vídeo? Inscreva-se, deixe seu like e ative o sino. Central do Bahia. Vamos avante, esquadrão.